Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar com estrutura das orações. Aquela parte da gramática que nós achamos muito chata, né? Que é a sintaxe do período composto, né? Vocês encontram aí na página 220 do livro de vocês, certo? Vocês lembram qual a diferença entre o período composto por coordenação e por subordinação? Não? Então está na hora de relembrar. Releia o subtítulo da notícia sobre o bicampeonato da França na Copa do Mundo de 2018, extraído da página de jornal impresso estudada. França ganha o bimundial, consagra a geração jovens e se firma entre as grandes seleções. O período que constitui esse subtítulo tem quantas orações? Trata-se de período simples ou período composto? Primeiro, né? Que é uma oração, né? Oração é aquela frase que é constituída por um verbo, né? Se possui verbo, é oração, né? E o período, né? É essa construção que nós temos, esse enunciado até o ponto final, né? E é um período. Ele pode ser constituído de uma única oração ou de várias orações, né? O que vai determinar é a quantidade de verbos. Então, quantos verbos nós temos aí nesse período? Se ele só tem um verbo, então ele é um período simples. Se tiver mais de um verbo, então nós temos aí o período composto, porque nós temos mais de uma oração. Nós temos aí o primeiro verbo que é ganha, então França ganha o bimundial, uma oração. Consagra a geração jovem, outra oração, né? Consagrar é verbo. E se firma entre as grandes seleções. Firma é do verbo firmar, então nós temos aí 3 verbos, ou seja, 3 orações, né? Nós temos aí um período composto por 3 orações. As ações de ganhar, consagrar e firmar se refere-se a qual sujeito? O sujeito aí é França, né? Agora, observe. A primeira oração, França ganha o bimundial. A segunda oração, França consagra a geração jovem. E a terceira oração, França se firma entre as grandes seleções. Cada uma dessas orações expressa uma ideia completa em si mesma ou estão necessariamente ligadas umas às outras no período, estabelecendo dependência sintática. Vejam bem. Se eu falasse, né, qualquer uma dessas orações aí, isoladamente, vocês conseguiriam compreender? Se sim, nós podemos dizer que são orações independentes, sintaticamente. Se eu digo, França ganha o bimundial, vocês compreendem? Sim. Se eu digo, França consagra a geração jovem, vocês entendem? França se firma entre as grandes seleções, vocês entendem? Então, aí nós temos 3 orações independentes, certo? Sintaticamente, né? Cada uma expressa uma ideia, né? Que completa a si mesma, não precisa de nenhuma complementação. Então, quando as orações são colocadas em ordem, ou seja, são ordenadas, sem depender sintaticamente uma das outras, nós chamamos de período composto por coordenação ou orações coordenadas. Uma oração coordenada expressa uma ideia completa em si mesma e um período composto por coordenação pode facilmente ser fragmentado, de modo que suas orações se transformem em períodos simples, que foi o que eu fiz, né, no exemplo anterior. Agora, observe o trecho transcrito da reportagem que aborda a publicidade feita por youtubers mirins. O texto diz que usuários são responsáveis pelo material que compartilham. A que sujeitos se referem as formas verbais diz, são e compartilham nesse trecho? A forma verbal diz se refere ao sujeito texto. As formas são e compartilham ao sujeito usuários. Transcreva as orações que compõem esse trecho de acordo com a ordem abaixo. A primeira oração, o texto diz. A segunda oração, que usuários são responsáveis pelo material. E a terceira oração, que compartilham. Podemos afirmar que essas orações são sintaticamente independentes e que cada uma tem sentido completo em si mesma? Explique. Nesse caso aqui, nós já temos, né, uma diferenciação, né? As orações, elas não são independentes, né? Há uma relação aí de dependência sintática entre elas e o sentido de uma completa com a informação de outra, certo? Nós chamamos, né, de oração subordinada a oração que expressa uma ideia incompleta, estando ligada necessariamente a outra oração chamada de principal. Vejam aqui nesse esquema. O texto diz que os usuários são responsáveis pelo material que compartilham, né? A primeira oração, o texto diz.
Se eu digo assim, gente, o texto diz. Aí vocês vão dizer, diz o quê? Então, essa oração, ela precisa de um complemento, né, para completar o sentido. Esse complemento é uma outra oração, certo? Que usuários são responsáveis pelo material, né? Aí vocês, professora, mas tem verbo, é uma oração, não tem sentido? Tem sentido, mas necessita de uma outra informação para lhe completar, certo? Então, nós temos aí a oração principal, que é o texto, diz. A oração subordinada, que usuários são responsáveis pelo material, e outra oração subordinada, que é que compartilham, né? Uma está completando o sentido da outra, certo? Relê abaixo a opinião do criador da boneca citada na reportagem que aborda a publicidade feita por youtubers mirim. O modelo de publicidade mudou, a sociedade se reinventou, os usos e apropriações que se fazem nas plataformas são diversos. O período que constitui a sua opinião tem quantas orações? Trata-se de período simples ou período composto? Explique. Nós temos aí 4 orações. Trata-se de um período composto, porque se constitui de mais de uma oração. Reproduz o quadro a seguir e completa as informações conforme a posição de cada oração nesse trecho da reportagem. A primeira oração é: o modelo de publicidade mudou. A segunda: a sociedade se reinventou. A terceira: os usos e apropriações são diversos. E a quarta: que fazem nas plataformas. Quais dessas orações são independentes sintaticamente dentro do período destacado, ou seja, têm sentido completo em si mesmas? O modelo de publicidade mudou e a sociedade se reinventou. Quais orações estabelecem entre si uma relação de dependência para que sejam compreendidas no contexto em que foram empregadas? As orações, os usos e apropriações que se faz nas plataformas são diversos, que equivalem a: os usos e apropriações são diversos, que se fazem nas plataformas. Um período pode ser composto de 3 maneiras diferentes. Período composto por coordenação, que é formado apenas por oração coordenadas, por exemplo, França ganha o bimundial, consagra a geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Período composto por subordinação, formado apenas por orações subordinadas, por exemplo, a boneca é um brinquedo que vem dentro de uma esfera de plástico. E o período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo, formado por orações coordenadas e subordinadas, exemplo, o modelo de publicidade mudou, a sociedade se reinventou, os usos e apropriações que se fazem nas plataformas são diversos. Os períodos transcritos abaixo também foram extraídos da reportagem Qual o debate em torno da publicidade feita por youtubers mirins. Separa as orações que os compõem e classifique-os conforme as informações lidas no quadro anterior. Especialistas têm debatido as implicações no público infantil de um conteúdo que promove marcas e produtos sem regulação, em um ambiente que mistura entretenimento, informação e publicidade sem limites claros. Aí nós temos o período composto por subordinação. Na primeira oração, especialistas têm debatido as implicações no público infantil de um conteúdo. E a segunda oração, que promove marcas e produtos sem regulação em um ambiente. E a terceira oração, que mistura entretenimento, informação e publicidade sem limites claros. Para especialistas, falta de delimitação entre propaganda e entretenimento confunde crianças e viola direitos. O período é composto por coordenação. A primeira oração, para especialistas, falta de delimitação entre propaganda e entretenimento confunde crianças. E a segunda oração, e viola direitos. E, por último, muitos deles gravam vídeos em que exibem produtos como roupas e brinquedos, falam sobre marcas e dão dicas de uso. Nós temos um período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo, né? A primeira oração, muitos deles gravam vídeos, né? É uma oração coordenada, independente. Segunda oração, em que exibem produtos como roupas e brinquedos. Aí eu já tenho uma oração que depende da outra. E a terceira, falam sobre marcas, também independente. E a quarta, e dão dicas de uso, também independente e coordenada. Ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa relação, né, que se estabelece entre as orações em um período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação. Fiquem em paz e até a próxima.